São das mentorias. Estou super animado para dividir esse conteúdo aqui nessa noite com vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vai ser aqui a aulazinha de ouro, tá bom, turma? Vou abrir para vocês o que são as principais novidades ali nesse formato de mentoria, nesse modelo de negócio de mentoria, o que os grandes players do nosso ecossistema vêm fazendo com seus modelos de mentoria para evoluir esse modelo de mentoria. Eu vou trazer para vocês uma nova metodologia de olhar para um negócio de mentoria, uma nova forma de ver que eu venho chamando de evolução das mentorias. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? O novo modelo de high ticket escalável, lucrativo e leve para operar. Deixa eu só deixar aqui no compartilhamento. Turma, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje é como é que você estrutura um modelo de negócio e entrega de high ticket, que é a evolução do modelo tradicional de mentorias, para que você tenha muito mais previsibilidade, um ticket médio mais alto, mais recorrência, mais impacto na vida do teu cliente e mais retenção. Então, tenho certeza que você vai tirar muito valor disso aqui que a gente vai falar aqui agora, beleza? Eu queria muito ir para uma visão aqui com vocês, tá? Que é o atual contexto do mercado, tá? Para vocês entenderem onde que o mercado de mentorias está e para onde ele está indo, você precisa entender um pouco desse contexto atual barra histórico, tá? O que que acontece com a maioria das empresas de mentoria ou empresas de educação, infoproduto, acompanhamento em geral, os experts aqui desse mercado? O que acontece com esses negócios? Foram negócios que entre 2019 e 2025, né? Numa safra de 6 anos, cresceram essencialmente focando em novas vendas, beleza? Esse é o mercado com o qual todo o foco esteve em novas vendas, ou seja, todo o foco em vender. Não foi um mercado que construiu os seus modelos de produto e negócio focando em recorrência, focando em LTV alto, focando em trabalhar a longo prazo com os clientes. A maioria das empresas elas foram criadas em um cenário e hoje elas são empresas essencialmente focadas em vendas. Então, a real é que a gente está num mercado onde não é todo mundo que preza por entrega e não são empresas que cresceram focando na entrega. Pelo contrário, empresas cresceram muito focando em vendas. Isso a gente percebe analisando o que eu chamo de primeira era de ouro aqui do mercado digital, que foi a era dos infoprodutos ali, de 2019 a 2022, foi o maior boom desse mercado onde a gente teve ali, com base na pandemia em 2020, né, um boom de demanda por curso online, produto digital. Alguém aqui é dessa época do mercado, turma? 2020, 21, 22? Manda no chat aqui se você é dessa época, só para eu ter noção. Mas foi uma época que o mercado explodiu e a gente tinha muita venda de produto digital barato, beleza? Então, produtos digitais de R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. Então, era uma época onde a gente tinha produtos muito baratos como o core do negócio, tá? Então, os experts que tinham grandes negócios, eles tinham grandes negócios baseados em produtos baratos, beleza? E aí, o que que aconteceu nessa era do mercado, né? E o que que esse mercado ele criou? Com a volta, né, pós-pandemia ali, né, a gente começou a ter alguns sinais que começaram a literalmente atrapalhar a performance desse modelo. A gente começou a ver esse modelo de empresas 100% focadas em cursos online indo a zero, né? Players tendo cada vez mais dificuldade de performar. Isso aconteceu primeiro por uma resistência do consumidor e principalmente por isso, porque as pessoas acumularam muitos cursos online ao longo dessa época, então elas compraram muitos cursos online, participaram de muitas semanas de lançamento ou de funis. E elas naturalmente tinham mais resistência de comprar o próximo, porque elas não tinham consumido o anterior e se transformado, não tinham tido a promessa do curso online anterior. Então, naturalmente, as pessoas pararam de engajar com esse tipo de campanha, naturalmente pararam de comprar esse formato de produto. Beleza? Isso que aconteceu. Isso também gerou, né? Isso acontece muito por produtos sem transformação. Então, clientes que compraram promessas que não obtiveram, porque afinal o cara tinha que estudar, né? E isso mancha um pouco a reputação do mercado, o que gera, por consequência, uma inflação de CAC, um custo para adquirir clientes subindo. Então, antes um lead que era R$ 2, hoje é 30, 15, 18, né? Antes um ROI de lançamento que era, porra, 10, 8, 7, um ROAS, né? Hoje é 2, 1,5, 1. Então, assim, naturalmente ficou muito mais difícil adquirir cliente de ticket baixo, porque o CAC em proporção ao ticket que o cara pagava tá ficando cada vez mais apertado. E o juro, a economia voltou, etc. Isso fez com que boa parte do mercado
ou morresse ou ficasse em estado vegetativo nessa época, sobrevivendo ali por osmose, né? Então muitos negócios caíram nessa época e o que quebrou esse mercado de alguma forma, e quebrou muitos players e fez o mercado pivotar foram duas coisas. Resistência do consumidor a produtos não tão bons e aquele e preconceito do consumidor com aquele formato de produto, ok? Junto com o custo para adquirir inflacionando. As duas coisas simultaneamente. E aí, cara, em 2022, 2023 e 2024 e 2025, né? Então, nessa outra safra, a gente tem a safra ali, a era do high ticket no perpétuo, que é uma era que eu tive a oportunidade não só de participar enquanto empresa ali participando daquele ecossistema, mas eu tive a oportunidade de liderar, né? E a transição desse mercado, né? A Highscale, ela nasce em 2020, mas ela começa a escalar em 2022, que é a nossa empresa, justamente com esse posicionamento de high ticket no perpétuo, ajudando players que tinham cursos online, eram bem posicionados em cursos online, a fazerem essa transição. Por quê? Porque o mercado estava pedindo por produtos mais caros, de mais acompanhamento, para que as pessoas finalmente alcançassem as promessas. E o mercado não queria mais o modelo daquela época. Isso fez com que quem adotasse esse modelo antes tivesse uma baita vantagem competitiva, né? Quem adotou o modelo de mentorias em 2022, 2023, fez muito dinheiro e fez uma transição onde mentoria se tornou core business dessas pessoas. E aí, o mesmo custo de aquisição que ele tinha para o curso online, ele tem agora para a mentoria, só que com um ticket mais alto e mais margem. Então, o mercado ali dos grandes players que vendiam curso online naturalmente virou inteiro para mentorias, ok? E também, o que que aconteceu? O novo mercado, os novos entrantes no mercado estavam entrando direto com mentoria. Cara, se você começou direto com mentoria, muito possivelmente você é fruto desse movimento do mercado. O movimento dos novos entrantes entrando nesse formato. Eu mesmo tive a oportunidade de formar quase 300 empresas milionárias de high ticket nesse período, que muitas delas começaram do zero direto com esse formato. O que fez com que o meio do mercado inteiro adotasse mentoria. Então, enquanto os grandes estavam mudando os seus modelos para focar em mentoria, e os novos entrantes estavam indo direto com mentoria, dando certo, o que que aconteceu? O mercado pivotou muito rápido. Da noite para o dia, todos os players tinham mentorias na sua prateleira e estavam focando em vender mentorias. Focando em vender mentorias e focando em vender mentorias. Nessa época, os players que se anteciparam nesse movimento não só sobreviveram, né, a esse desafio do mercado, mas também é, prosperaram nessa era, né? Lucraram muito nessa época, porque o custo de aquisição estava baixo. Só que esse movimento que aconteceu em 2020, 2021 no mercado de curso online, com o mercado muito aquecido, e que aconteceu em 2022 e 2023 no mercado de mentorias, né? Ele foi basicamente os players que surfaram essa onda, queimaram o dinheiro que eles fizeram no ano seguinte com o custo de adquirir cliente inflacionando. Então, os players de curso online que em 2021 e 2022 deram muito certo, em 2020 e 2021 deram muito certo, em 22, 23 e 24 eles queimaram esse dinheiro se eles não se adaptaram. Já aqui nesse mercado, em 2022 e 2023, a gente tem muita pujança por mentorias, começa a ficar muito concorrido, os clientes começam a ter o mesmo problema, a gente começa a ter exatamente os mesmos sintomas desse mercado de curso online, a gente começa a sentir os mesmos sintomas no mercado de mentorias também. Por quê? Porque a gente tem ali juro alto, inflação, descontrole no macro há muito tempo, né? Que mexe no poder de compra da maioria das audiências. Só que a gente tem audiências mais desengajadas com aquele modelo de funil, com o principal modelo de funil que é o funil de reunião. Então, onde a maioria dos leads antigamente eram convertidos por semanas de lançamento, campanhas de lançamento, e os leads começaram a ficar céticos com semanas de lançamento. Acontece o mesmo hoje com funil de reunião. Os clientes que compraram mentorias para trás ficaram céticos, porque eles não geraram resultados com isso muitas vezes, ou não ficaram completamente satisfeitos, de forma que o cara compre uma na emoção, a segunda ele já não compra na mesma emoção, ele já racionaliza mais a decisão. Faz sentido, turma? Então, o cliente cético, ele naturalmente ele tem mais dificuldade de comprar, assim como na época as pessoas estavam acumulando cursos online e não assistiam, pararam de comprar cursos online porque a gente tinha comprado muitos. As pessoas de mentoria já têm sua capacidade de pagamento de parcelas comprometidas em outras mentorias e muitas vezes não satisfeitas, de forma que elas fiquem céticas para comprar a próxima. Ok? Isso faz com que o quê? O custo para adquirir cliente exploda em todos os nichos, porque a despesa para adquirir cliente cada vez fica mais cara, no que vem vai ter imposto para adquirir cliente também no tráfego pago, cara, fica difícil operar. E o LTV, que é bem mais alto que o mercado de infoproduto, ele também foi consumido proporcionalmente com um CAC parecido.
com custo para adquirir cliente parecido. Então, o que que acontece, né? Os mesmos sinais que a gente viu no mercado de cursos online, que enfraqueceram as margens desse setor em 2023, 2024, os mesmos problemas, cara. Audiência cética porque já comprou muitos produtos e está acumulando e não teve resultado. O funil já manjado, a forma de vender já manjado, o custo para adquirir cliente inflacionando, o nível de concorrência inflacionando. E isso só faz a gente crer que estamos com todos os sinais para uma possível próxima era. Ok? Estamos com todos os sinais para uma possível próxima era. Olhando o histórico, a gente tem todos os sinais para uma possível próxima era. E em 2025, a gente teve uma busca desesperada por soluções, pensando principalmente nos big players. A maioria do mercado ficou o ano inteiro acompanhando ali esses mesmos problemas, tentando, pô, soluções paliativas, né? Pô, vamos fazer eventos menores para reduzir um pouco o CAC, usar IA em pré-venda, pensar no entregável novo para ver se aumenta a retenção. Cara, nitidamente o desafio é estrutural. Porque todas as ondas que a gente teve de mercado até aqui foram ondas de produto, não de funil. A forma de vender continua a mesma, lançamento continua funcionando, funil de reunião continua funcionando, a forma de vender continua sendo a mesma, mas as grandes ondas desse mercado são ondas de produto. Por isso eu tenho todos os motivos a crer que a gente está indo numa terceira era. E a gente tem alguns sinais que a gente está indo para essa terceira era. O primeiro sinal é um sinal de sofisticação na entrega. Então, cara, empresas que do nosso setor, como eu contei nos últimos 6 anos, foram impulsionadas muito por vendas, de forma que elas focassem toda a sua energia em novas vendas, ignorassem produtos e os produtos não fossem bons, ok? Os produtos não fossem bons, de forma que naturalmente a audiência deseja por uma sofisticação de entrega, a audiência quer uma entrega mais robusta, ok? A gente tem um volume de cliente muito mais exigente, porque eles passaram os últimos 6 anos comprando soluções que eles muitas vezes não curtiram, não tiveram resultado, de forma que eles selecionem muito melhor os próximos. A gente vê o nível de concorrência subindo muito alto. Pô, você tá há anos no teu setor ali, muito bem posicionado, e do nada aparece um cara aleatório que muitas vezes não fez nada, mas tá competindo com o mesmo anúncio que você, com a mesma copy que você. Então a concorrência tá. A barreira de entrada tá baixa, ainda mais com a AI agora. E você também vê um movimento de que pequenos players estão vencendo com um novo modelo. O que que acontece? Se vocês forem analisar, naquela era dos cursos online, que foi muito impulsionada pela pandemia, novos entrantes do setor explodiram seus negócios e roubaram fatia de mercado de empresas de educação já consolidadas. Então, o que que acontecia? Tinha ali empresas de educação tradicional já consolidadas, esses infoprodutores lançando curso online roubou uma fatia desse mercado desses caras, que demoraram para se antecipar. O mesmo aconteceu com mentores, que criaram mentorias e soluções mais personalizadas em uma era que ninguém mais queria comprar curso online. E se anteciparam e também roubaram fatia de mercado de players de curso online que demoraram para se mover. E agora a gente está vendo a mesma coisa de novo. Novos entrantes com ofertas mais competitivas no modelo que eu vou te apresentar, roubando fatia de mercado de players que têm mentoria no modelo tradicional que estão demorando para se adaptar, porque o mercado está gritando por isso. O mercado está gritando por uma solução mais próxima. O mercado está gritando por o que eu vou te mostrar aqui agora. Só que eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando isso do fato histórico de uma análise dos últimos 6 anos desse setor que a gente está, que é o setor de curso online e mentorias. E não é uma parada que eu estou fazendo de fora, nunca conhecendo o setor. Pelo contrário, estou de dentro, participei em diferentes níveis de jornada nesse segmento, forneço para esse mercado, conheço os bastidores, e é isso que eu estou lhe falando. O mercado ele passou por esses dois últimos ciclos, em 2019 a 2022, nos cursos online, 2022 e 2025 nas mentorias, e os mesmos sinais de fadiga que derrubaram o modelo de curso online estão acontecendo hoje nos players de mentoria. O que nos leva a crer que a próxima era é uma era de produto. É uma era de evoluir o modelo de produto para que a gente evolua o negócio e evolua o resultado. A gente está vindo no mercado onde a audiência, os clientes estão cada vez mais céticos, querendo por mais, querendo por soluções melhores. Então, ao mesmo tempo que eles não estão querendo comprar novas soluções, porque eles já compraram muitas, ok? Muitas vezes, né, na maioria dos mercados, eles ainda seguem sem resultado, ou seja, ansiosos por mudar o resultado e o cenário que eles estão. Então é uma dicotomia que a oferta certa pega o cliente. Então a gente está entrando no mercado roxo, que é o mercado que tem muitos clientes ali céticos. Então o que que a gente precisa? A gente precisa de boas ofertas
e principalmente boas entregas. A gente precisa focar muito em produto e entrega nessa próxima era, e é uma era de produto, beleza? É uma era de produto. Então, só para consolidar aqui, qual que é a visão dessa primeira fase? É que existe uma mudança necessária no modelo de produto do mercado digital, que realmente precisa acontecer e que tem todos os sinais para acontecer aqui agora. A próxima onda do mercado digital, assim como as anteriores, será uma onda de produto, não de marketing, é um jeito de vender. E quem se prepara antes vai beber água limpa e vai ter vantagem competitiva, tá? O mercado premia quem reage, né? Quer dizer, não premia quem reage, premia quem se antecipa. Sobre o boom de vender tudo com acesso vitalício. O que está acontecendo? Queima de estoque do modelo um. Veja, o modelo um ele foi. Boa pergunta essa, tá? Ó, modelo um infoproduto 2019-22. Os caras já não fazem mais dinheiro com isso aqui há muito tempo. Então, queima de estoque. Então, assim, cara, foi para soltar tudo ali no mercado, queimar estoque e ganhar o último dinheiro que dava com esse modelo, porque realmente não tem mais para onde ir, né? Ano que vem você vai ver eles fazendo Black Friday disso aqui, ok? Desse modelo aqui de mentorias. Pode anotar, você vai ver a galera fazendo Black Friday de mentoria ano que vem. Por quê? Porque eles já estão operando no terceiro caminho, que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, os grandes players, eles operam assim, eles sabem alguma coisa que você não sabe, entende? Então, os grandes players, eles sabem algumas coisas que você não sabe, que é um pouco disso que eu tô te falando agora. Por isso que eles estão fazendo esse movimento, beleza? Então, é por isso que eles estão fazendo esse movimento. E aí, se você se antecipa e entende por quê, você já consegue capturar algum valor ali, beleza? Então, essas são as conclusões, cara. Uma mudança precisa acontecer. Essa mudança, geralmente, assim como as outras, foram em modelos de produto e existe uma janela de vantagem competitiva, mas você precisa se preparar. Você precisa fazer isso aqui agora. Você precisa estar com a galera que está jogando esse jogo aqui agora, porque é a galera que está profissional. É um mercado que ele está se profissionalizando. Depois de duas safras com clientes insatisfeitos em boa parte dos setores e com essa sofisticação inteira que a gente está conversando, o mercado está se profissionalizando. Quem não se profissionalizar tende a não conseguir entrar nesse mercado e também não conseguir prosperar nesse mercado, né? Quais são os maiores problemas estruturais do modelo que entrega apenas mentorias, tá? Pensa em mentorias em grupo ali, que tem, cara, dois encontros por mês, um grupo de WhatsApp e um conteúdo gravado. Cara, a maioria das mentorias ainda opera com essa estrutura de entrega, que é um modelo onde a gente tem baixo Net Revenue Retention, que é retenção de receita, e LTV. Então, o que acontece? Produtos que entregam apenas mentoria não têm lastro suficiente para gerar impacto recorrente por tantos anos quanto necessário. Isso faz com que a gente dependa sempre de novas vendas e a gente tem um negócio que morre lentamente pelo custo para adquirir cliente está mais alto. A gente também tem um índice de engajamento que muitas vezes ele é baixo, né? O cliente ele adquire pela primeira vez, ele continua ali, ele consome ali um mês, 2 meses, 3 meses, super engajado, depois ele esfria e nunca mais volta a consumir e tende a não ter muito ponto de contato, né? Isso também é um problema que é difícil engajar a base todos os meses em vários touchpoints quando você tem apenas mentorias. Então, você tem baixo engajamento, você tem baixa percepção de valor e você tem naturalmente um cancelamento inevitável, ou seja, seus clientes eles não continuam com você. E o último problema estrutural do modelo é que você tem alto key man risk, né? Que é a transição de entrega com o fundador para entrega sem o fundador, ela é muito mais desafiadora, né? Então isso acontece que você tem alta dependência do dono entregando, tá? Então, um dos grandes problemas do modelo de mentoria é que ele é implicitamente tem essa necessidade. Então, qual que é o grande ponto aqui? É você resolver essas frentes aqui. É você criar um modelo, você otimizar e evoluir o teu modelo. Não é matar as mentorias, mas é evoluir com base no que o teu cliente precisa, no que você sabe que ele precisa, e você pode se certificar com ele. Construir um portfólio de soluções, novas soluções, uma estrutura mais robusta de entrega que faça com que esse cliente continue com você por mais tempo e que resolva o problema dele, beleza? Esse novo modelo, tá? É um modelo que se apoia em 5 pilares principais, beleza? 5 pilares principais resumem esse modelo. Hoje, todo o mercado está fazendo apenas mentoria, beleza? Eu acredito muito, tá? Que a próxima era ali, ela é uma era onde as melhores soluções, as que vão reter mais os clientes, que vão mais transformar a vida dos clientes e que os clientes vão ter mais propensão a comprar, são soluções mais completas, ok?
soluções mais completas, que tenham não apenas soluções de mentoria, que seriam a rota para o cliente, mas também soluções de educação, consultoria, comunidade, tecnologia e também serviços, uma visão de pernas. Eu venho chamando isso aqui de método BASIP, ok? Que é o equivalente a braços, amigos, rota, cérebro, inteligência e pernas. Esse aqui é o framework de construção de ofertas e entregas, tá? Que, na minha visão, é o modelo que vai vencer nessa terceira era, ok? Em um cenário de mercado onde a maioria dos clientes olha para as suas ofertas, tá? E não acredita mais nas suas ofertas ou não vê que aquilo ali resolve definitivamente o problema dele e fica mais cético ao comprar de volta. Esse modelo aqui é um modelo que tende a ter muito mais capacidade de convencimento para novas vendas e também para quem já é teu cliente reter muito mais. Então, a grande sacada ela não está em escolher uma das letras aqui para você atuar. A grande sacada não está em você ter um ponto de geração de valor. A sacada está justamente em você parar de gerar valor apenas em um braço e gerar valor em todos os braços na vida do cliente em uma única oferta, uma única empresa, uma única solução de forma que você aumente muito o custo de troca. O que que é o custo de troca? É o custo para o cara trocar a tua solução. E também aumenta muito o impacto recorrente, que é a tua capacidade de gerar valor todos os meses na vida daquele cliente. Então, o que que acontece? Se você hoje só gera valor através de mentoria, se o teu cliente cancela a tua mentoria, ou não renova, ou sai no meio, o que que ele perde de fato? Ele perde uma dimensão de valor, que é a mentoria. Agora, se você tem em uma única oferta, ok? Em uma única oferta, além de mentoria, você também tem comunidade, você também tem consultoria, você também tem cérebro, que seria tecnologia, você também tem educação e você tem serviços, ok? Se o cliente ele cancelar, ele perde ao mesmo tempo a rota, os amigos, os braços, o cérebro, a inteligência e as pernas. Se o teu cliente ao mesmo tempo perde acesso a tudo isso na hora que ele cancela, ele não vai cancelar. Ele não vai cancelar. E você consegue criar uma lógica de entrega de estrutura que gera valor para aquele cliente de forma recorrente. Então, não são todos os meses, ou todas as vezes, ou todos os problemas são resolvidos apenas com mentoria. Você tem como endereçar outras formas de resolver aquele problema dentro da mesma solução, dentro do mesmo produto. De forma que, se você empacote nessa lógica, você tenha altíssima capacidade, ok, de retenção. Você tem altíssima capacidade de pegar o teu cliente atual e fazer com que ele continue te pagando para sempre, renovando, expandindo e contratando outras soluções. E você tem muito mais capacidade de ir ao mercado e falar, ei, a minha oferta é diferente. Isso aqui está gerando um resultado muito interessante na maioria dos resultados das empresas dos nossos clientes. Isso aqui já vem gerando bons resultados na nossa empresa e na empresa dos nossos clientes. Eu vou aprofundar um pouco em cada um dos pilares aqui, em como você pensa isso, mas a grande sacada, ela é justamente você ter uma única oferta, ok? Um único produto que entrega para o teu cliente um pouco de cada uma dessas coisas, rumo à solução que ele quer, ok? Rumo à solução dele. Então, vamos supor, tá, que você entregue hoje uma mentoria de marketing digital que tem basicamente encontros quinzenais, conteúdo gravado e um grupo de WhatsApp. Beleza? Hoje essa é a tua oferta. Como é que a gente deixaria essa oferta melhor? Qual o problema dessa oferta? Ela gera valor apenas em uma frente, que é a mentoria. Ela depende muito do dono, que é você, que está dando a mentoria. E ela tem pouca capacidade de reter esse cliente por muito tempo, porque ele só tira valor daquela frente e logo logo ele cancela. O que que seria interessante? Seria você, além de ter mentoria, você ter também uma comunidade mais estruturada, que tem senso de comunidade, que tem eventualmente até eventos, tem até um senso de que as pessoas estão indo na mesma direção, e isso vira um entregável da tua solução. Você encaixa aqui consultoria estratégica, que é você pensar junto com o teu cliente, ter entregáveis individuais com consultor que acompanha, ter outras frentes de gerar valor de forma individual com o teu cliente, ter algum tipo de auditoria no processo que ele faz. Você ter também, além disso, entregáveis de cérebro, né? Ou seja, você ter ali alguma lógica de tecnologia, ou de inteligência artificial, ou de compilação de informações que gerencia os dados daquele cliente. Você ter também conteúdo que vai direcionar aquele cara, playbooks, processos-chave, já pré-construídos que vai ajudar aquele cara. E você, às vezes, até executa pelo cliente pequenas etapas do processo, mas que resolve o problema dele. Na hora que ele vê aquela oferta.
você consegue cobrar muito mais caro, ter muito mais capacidade de retenção, distribuir as suas soluções em diferentes planos de acesso, você consegue avançar muito. Então, a grande tese, tá? Por que que eu fiz esse contexto histórico inteiro? Para você entender que o problema desse mercado hoje é um problema onde a maioria dos clientes que já compraram alguma solução cara não tiveram uma boa entrega, porque as empresas sempre foram muito focadas em vendas e novas vendas. E agora, assim como quando o mercado passou para uma sofisticação onde só as entregas de curso online não estavam sendo suficientes para transformar aquele cliente, eles queriam mentorias. Hoje, as entregas de mentorias apenas não estão sendo suficientes para transformar aquele cliente. Ele está ficando muitas vezes frustrado e ele precisa de mais. A empresa que oferecer mais tende a capturar valor desse mercado.